Olá, tudo bom? Mais uma semana. Nesta live nós vamos estar falando sobre a questão do estresse que foi gerado durante a pandemia, ou seja, já estamos... Olá, Aida, bem-vindo. Oi, Dani. Nós já estamos há 11 meses aí em pandemia e hoje nós vamos falar sobre o quanto essa pandemia nos trouxe de estresse. Oi, Ana, bem-vinda. Oi, Ana Lu, boa tarde, tudo bom? E nós fizemos vamos começar pela enquete que a Dani fez. A Dani fez uma enquete questionando sobre o quanto as pessoas se sentiam estressadas ou não durante a pandemia, ou nesse período. Oi, Luciane. Oi, Sônia, bem-vindas. E 82% das pessoas responderam que sim, que elas se sentiram estressadas. E eu até brincaria, se for só estressado, está ótimo. Olá, boa tarde. Então, eu acho que assim, para nós falarmos sobre estresse, a primeira coisa que nós precisamos entender é exatamente do que nós estamos falando. Tá? Porque todo mundo fala, tô estressado, eu acabei de descobrir que não coloquei o brinco hoje. Então, assim, o que na verdade é o estresse? Tá? Segundo a Biblioteca Virtual de Saúde, eu busquei algo assim que fosse bem específico, né? Bem claro. É uma reação natural do nosso organismo que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça. Esse mecanismo nos coloca em estado de alerta ou alarme, principalmente, tá? Ou seja, ele também provoca alterações físicas e emocionais. Oi, Sônia, bem-vinda. Agora, nós também temos o estresse gerado pelas situações do dia a dia. Tá? Oi, Carol, seja bem-vinda. E nós temos o estresse causado por situações emocionais. Então, há mais ou menos uns 15 anos atrás, quando eu fiz minha formação em coaching integrado, um dos autores que eu estudei foi o Paul Stoltz. Ele falava uma coisa na época assim que eu falei, uau, imagina. Na época, ele dizia que um ser humano normal vivia de 17 a 35 situações de estresse diárias. Aí você vai dizer, uau, tudo isso? Tudo isso. Imagine nesse momento de pandemia como isso aumentou. O quanto isso se tornou mais forte, seja para a pessoa que está em casa, tá? Olá, bem-vindo. Ou seja, para as pessoas que tiveram que se manter na linha de frente. Hoje nós já temos pesquisas que dizem, só uma perguntinha, todos estão me ouvindo bem? Nós já temos pesquisas que falam que os profissionais de saúde que estiveram à frente, ou seja, tiveram que sair de casa durante a pandemia, o grau de estresse foi maior. Então, oi, Carmen, oi, Andréia, bem-vinda. Ótimo, Dani, obrigada. E nós estamos falando do estresse diário, o estresse que você sofria com o trânsito, o estresse de problemas de trabalho. Ótimo, obrigada. O estresse, nós não estamos nem falando ainda do estresse emocional, tá? Que também nada mais é do que uma resposta do nosso organismo em situações de conflitos, de tensão, de medo. E isso afeta o quê? Afeta não só o nosso corpo físico, mas principalmente a nossa saúde mental. Então, é muito interessante quando nós falamos de estresse, que nós tenhamos claro o que é o estresse natural. Todo mundo diz, eu estou estressada. Oi, Ana, bem-vinda. Eu tô isso, eu tô aquilo. Tá, mas nós temos tipos de estresse diferentes. Tá? O que aconteceu na pandemia? Na pandemia nós tivemos que lidar com medo. O medo de sair na rua e pegar Covid. No início, principalmente quando nós começamos em março, muitas pessoas estavam surtando. Por quê? Porque elas estavam lidando com uma situação que elas nunca tinham lidado. Vamos chamar isso de uma situação nova. E o que o nosso cérebro entende por situação nova? Tudo que é novo para ele entende como perigoso. Ele não entende, legal, vou numa situação nova. Não. Por quê? Porque ele não sabe o que vai acontecer. Então, automaticamente, ele olha para essa situação como uma situação que provoca medo, é perigo.
E é interessante quando nós temos essa clareza, Regina, mas tem pessoas que lidam melhor. Sim, tem pessoas que vão lidar melhor e tem pessoas que vão lidar pior. Tá? Eu tenho amigas que desde fevereiro do ano passado, eu nunca mais as vi. Tá? Nem por vídeo. Elas entraram numa quarentena que nem por vídeo eu consigo falar com elas. Ou seja, elas se fecharam dentro de uma bolha e eu não sei como elas estão. Porque as poucas vezes que eu mandei o WhatsApp, elas responderam, algumas vezes responderam, outras não. Em compensação, eu também tive amigas que mesmo estando em quarentena, nós conseguimos manter um contato pessoal. Tá, pessoal, né? Online. Nós nos falávamos pelo menos uma vez por semana, nos víamos por vídeo, fazíamos, como a gente brincava, vamos fazer um happy hour virtual. Tudo isso daí nos ajuda a o quê? A diminuir o nosso estresse. Olha que interessante. Então, quando nós falamos sobre estresse, nós estamos dizendo que o estresse, seja ele o estresse normal ou o estresse emocional, eles podem gerar o quê? Eles podem gerar tanto doenças emocionais ou mentais ou doenças físicas. É interessante isso, né? Porque nós normalmente falamos do estresse e falamos, estou estressada. Tá, qual é o grau do estresse que você está vivendo? Por exemplo, hoje nós sabemos, tá? Já temos uma tabela de estresse, que a perda de um parceiro, ele representa 100% de estresse, assim como a perda de emprego. Então imagine o grau de insegurança que nós vivemos nesses últimos 11 meses. E mesmo agora, quando nós temos uma vacina, e nós não sabemos o quanto a eficácia dessa vacina. E aqui nós não estamos discutindo se a vacina é boa ou se não é boa, não é isso que nós estamos discutindo. É a insegurança de estarmos lidando com uma situação nova. Por exemplo, essa semana eu atendi uma cliente, ela olhou para mim e falou assim, olhe bem, o meu amigo que é médico tomou a vacina e ele teve Covid, como é isso? Eu falei, eu não sei te responder, mas eu consigo lidar e trabalhar com você. O que essa notícia gerou emocionalmente para você? Quanto ela te desestabilizou? Tá? Eu tive clientes que pegaram Covid, lógico que sim, como todas as pessoas que atendem, como eu acho que praticamente hoje todo mundo tem 1, 2, 3 ou muito mais amigos ou familiares que tiveram Covid. Na minha família especificamente, nós não tivemos. Estamos esperando a vacina para ver se não vamos ter. Mas mesmo assim, é uma prima que teve Covid, é uma tia, tá? É um amigo, é um cliente, é um médico. E isso aumenta o nosso estresse. Por quê? Porque ele faz com que nós nos sintamos mais inseguros. Por exemplo, eu tenho uma convivência com a minha sobrinha e essa semana eu levei ela na escola, porque uma vez por semana eu que a levo, e uma amiga ligou, eu coloquei no Viva Voz e minha amiga está com Covid. E a minha sobrinha olhou para mim e falou assim, ela não usou máscara? Ela não usou álcool? Eu falei, ela usou tudo isso, mas ela pegou. Aí minha sobrinha olhou para mim e falou assim, mas como ela pegou? Eu falei, eu não sei te explicar, nem ela sabe. E aí? Olá, Dulce. Olá, Vera. Bem-vindas. Então, o que eu estou dizendo? Eu não posso. Aí minha sobrinha falou para mim, então não adianta usar? Eu falei, não, adianta e nós temos que usar. Isso não está em discussão. Tá? Não estamos discutindo se vamos ou não vamos, isso daí é inegociável, isso daí não está em discussão. Mas o que está em discussão? A insegurança que isso gera no nosso dia a dia. A Ana está dizendo, eu e toda a minha família pegamos bem fraca, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, sabe, Ana? Porque infelizmente nós sabemos que o Covid é, como se brinca, né? É uma gripe, mas é uma gripe que pode te matar e que normalmente, se você pega mais forte, ele vai deixar sequelas. Nós já temos casos. Oi, Marilise, bem-vinda. Olá, Ivo, bem-vindo. Oi, Renata, bem-vinda. Renato, desculpa. Renato, bem-vindo.
Então, o que acontece? Nós ainda vamos levar alguns anos para termos clareza sobre como funciona a questão realmente de pegar, não pegar. O que nós sabemos com certeza é, quanto mais baixa a imunidade, maior a probabilidade de você pegar. Exatamente. Olá, bem-vindo. A Ana está dizendo, mesmo tomando todos os cuidados. Concordo totalmente com você. Ou seja, então imagine o grau de estresse que só essa situação nos gera. Tá? Isso daí, olha que interessante. Nós tomamos todos os cuidados, nós fazemos tudo e, no entanto, nós pegamos. Eu comentei já com vocês que em dezembro eu perdi uma cliente muito querida, que ela simplesmente tomou todos os cuidados. Ela praticamente não saiu de casa, ela fez tudo by the book e, no entanto, ela pegou o Covid e ela veio a falecer de Covid. Imagine o grau de insegurança que isso nos gera. Imagine os conflitos que isso nos gera quando nós falamos, bom, eu estou fazendo tudo, até o grau de revolta. Eu fiz tudo e eu peguei. Fulano não fez nada, fulano não tomou cuidado e ele não pegou. Imagine os conflitos que isso geram internamente. Vocês já passaram por isso. E isso daí faz com que o nosso estresse aumente. Ou seja, todo medo, toda angústia, toda insegurança gera estresse. Então vamos piorar a nossa situação, né? Por quê? Porque nós tivemos uma convivência forçada. O que eu tenho lido, o que eu tenho visto, tá? Do que eu recebo de material, e graças a Deus tem uma série de pessoas que me mandam material psicografado, material que foram recebidos, seja assim, da parte espiritual, da parte de OVNIs, de todos os lugares eu gosto de ler. Eu não tenho essa questão de dizer isso é certo ou não. Eu gosto de ver o que está acontecendo e como está acontecendo. E a partir daí eu tento entender dentro do meu meio, do que eu estou vivendo, como é que isso vai me afetar ou não. Mas, de tudo que eu tenho ouvido, o que significou termos que ficar preso dentro de casa? Nós temos que curar a nossa relação com a nossa família. Ou nós temos que lidar com a nossa solidão. Porque quem tinha família, quem era casado, quem é casado ou era casado, tinha filhos, marido, gato, papagaio, peixinho, tiveram que lidar com essa situação. E óbvio que esse excesso de convivência também gerou mais estresse. Então você já tem o estresse da situação mundial, porque não é Brasil, é o mundo inteiro. Tá? Que está vivendo esse estresse. Nós estamos lidando com algo novo, algo que nós não temos controle, algo que nós estamos fazendo possível e impossível, tá? E que, no entanto, às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Então, essa já é uma situação que gera o estresse, eu diria, grau 100. Agora, além disso, você ainda tem o estresse emocional de estar convivendo 24 horas com as pessoas amadas. Imagine se não fossem amadas, como é que seria essa convivência? Como é que seria esse estresse? Então, é legal nós avaliarmos isso. O quanto eu estou estressada pelos conflitos que eu vivo dia a dia, que é óbvio, na vida normal, eu saio, volto à noite, temos um conflito aí com o marido, com o filho, com o gato, com o papagaio, mas é menor. Agora imagina quando essa convivência, ela é o dia inteiro. Tá? Pessoas que são super calmas perdem a paciência. Imagine quem ainda está estressado, não sabendo se vai manter o emprego, não sabendo se vai ter dinheiro no mês que vem para pagar as contas necessárias. Olha como nós estamos aumentando o nosso estresse. Então, antes, se há 15 anos atrás nós estávamos dizendo de 17 a 35 situações, eu diria que nós pulamos no mínimo de 50 a 70, por exemplo, situações de estresse diário. E como nós mantemos a nossa saúde mental nisso, tá? Nessa situação. Eu fui procurar algumas reportagens, né? E eu olha bem,
Em setembro de 2020, a Organização Mundial da Saúde disse que cerca de 90% da população mundial estava sofrendo com estresse. E no Brasil, a preocupação também é muito grande. Tá? Segundo o levantamento da Associação Internacional de Controle do Estresse, a SMA, nós somos o segundo país no mundo com maior nível de estresse. É sério isso, né? Você já imaginou isso? E segundo uma pesquisa realizada em agosto pelo Globo, tá? E que foi realizada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eles mostraram que os casos de ansiedade e estresse aumentaram drasticamente durante a pandemia. Tá? De 1.460 pessoas ouvidas, tá? Em 23 estudos, eles disseram que os casos mais graves, olha que interessante, estavam exatamente na área da saúde, naqueles profissionais que precisavam sair para trabalhar e que não sabiam como iriam voltar ou se voltariam. Tá? Em que contexto? Porque se de repente pega o Covid e você fica em isolamento, você não pode nem voltar para casa. Então, é interessante, por quê? Porque quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que hoje a nossa grande preocupação é exatamente como que nós vamos manter uma rotina, como é que nós vamos manter a nossa vida para nós literalmente termos saúde mental, tá? Saúde física. E quando nós falamos no momento onde todo mundo está vivendo esse medo, óbvio que isso também cria um outro problema. Nós temos o inconsciente coletivo. E o que é o inconsciente coletivo? É a memória que eu trago e que todos nós trazemos em cima do que foi vivenciado por todos os meus antepassados. E é interessante por quê? Porque quando nós falamos isso, nós estamos falando também que todas as pandemias ou todas as epidemias que nossos antepassados viveram e que eles perderam pessoas e que eles não souberam o que fazer e tiveram às vezes que fugir, isso daí também nesse momento é ativado em mim. E aí dá para entender por que algumas pessoas, elas rapidamente do estresse, elas passam por uma síndrome do pânico. Por que eu estou dizendo isso? Olá, Eliana, bem-vinda. Oi, Luzinha, bem-vinda. O que eu estou dizendo efetivamente? Eu estou dizendo que isso é muito mais complexo do que nós temos pensado, às vezes falado. Eu consegui manter, assim... Olá, Luciana, bem-vinda. Eu consegui manter, e eu brinco, né, uma saúde mental super tranquila até janeiro. Em janeiro tinha uma semana que eu estava super estressada. Por quê? Porque durante o Natal e Ano Novo, que é um período que normalmente nós descansamos mais, eu tive uma série de situações com clientes, com família, com amigos, que me geraram um estresse muito grande por estar tão amarrada para poder ajudar. Em qualquer outras situações, em algumas situações, eu teria pego um voo, ido visitar meus amigos e ajudado eles. Eu estou falando de perda de familiares, de amigos que o pai e a mãe foram internados e nós não sabíamos se iriam sair ou não do hospital. Então, tudo isso, tá, me gerou um estresse, mesmo eu sabendo o que é estresse e mesmo eu tentando manter tudo que eu conheço para me manter equilibrada. Ou seja, foi muito difícil não ter uma crise de estresse ou um momento de pânico ou um momento de ansiedade durante esses 11 meses. E o que é mais louco, nós ainda não sabemos quando isso vai terminar e se vai terminar. Tá? A vacina nos trouxe uma esperança. Mas nós já começamos a ter variações do vírus. Imagine, tem uma esperança, agora tem variação. A vacina vai ajudar, a vacina vai resolver, ela não vai. Eu vou ter que tomar vacina todo ano. Tem vacina para que eu tome nesse momento? E, gente, eu queria que vocês entendessem que está ocorrendo no mundo todo, não é só aqui. Porque às vezes nós temos muita tendência de falar, não, porque é no Brasil. Não, eu tenho clientes fora do Brasil que também estão passando por muitas situações de estresse.
Tá? Eu chego a ter clientes que estão trabalhando em hospitais e ainda não receberam a vacina. E não é no Brasil. Se fosse no Brasil, já teriam recebido. Todos que eu conheço que trabalham na linha de frente em hospitais ou em rede pública receberam. Eu tenho clientes em outros países que não receberam. E não estamos falando de países da América Latina. Então, é muito importante nós entendermos o que é estresse, por que está todo mundo estressado, o que isso pode nos provocar. E quando eu falo provocar, olha bem, os casos de depressão praticamente dobraram durante a pandemia, tá? Você tem ideia do que é isso? Dobraram. O isolamento e a preocupação com a saúde, com o trabalho, eles agravaram em muitos problemas. Tá? Isso significa que, em média, aumentou 80% os quadros de estresse com ansiedade, ou iniciou com estresse e foi para uma ansiedade. Oi, Paula, bem-vinda. Então, eu queria que vocês se dessem conta que nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos, tá? É quase que obrigatório nós termos ações e atitude que nos levem a ter uma saúde mental e emocional melhor. O que exatamente, o que eu estou dizendo com isso? Percebeu que está muito angustiado, percebeu que está muito ansioso, percebeu que está tendo, sabe, sintomas físicos ou emocionais? A palavra-chave, tá? A palavra de ordem é nós buscarmos ajuda, tá? Por quê? Porque essa situação nos leva a uma situação que todos que estão me ouvindo passaram pelo menos em um momento ou mais durante a pandemia. Falar um momento é ser super meiga, tá? Vamos deixar isso claro. Que é o seguinte, quando nós entramos num grau de estresse muito alto ou de ansiedade, o que ocorre? Tá? Nós temos a questão do desânimo e os pensamentos ruins. Oi, Leandro, bem-vindo, tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Olha bem, o que provoca o estresse? Tudo isso que eu comentei. O fato de nós não termos segurança emocional, segurança física, segurança financeira, segurança de saber mais ou menos o que vai ocorrer no futuro. Tudo isso aumenta o nosso estresse. Tá? E o estresse nos leva para a ansiedade. A ansiedade nos leva ou para a depressão ou para uma síndrome do pânico. Tá? Uau, a coisa tá ficando muito sério, né? Eu também acho. Eu também gostaria que essa live fosse super leve, mas ela, na verdade, é uma discussão para nós olharmos para nós e para nós termos clareza sobre o que nós precisamos fazer. Tá? O que eu posso fazer? Tá, então vamos lá. Já descobri que estresse são situações geradas no meu dia a dia que me fazem não ter estrutura ou não saber como lidar com aquilo. Estresse emocional é tudo que envolve a minha parte emocional, conflitos, dificuldade de relacionamento, ansiedade, angústias. Legal? Quais os sintomas que eu tenho e que eu posso identificar se eu estou ou não com estresse? Primeiro, dores, dor de cabeça, dor de estômago, gastrite, dor no peito. Vocês sabiam que o número de pessoas que buscam hospitais na pandemia diminuiu, mas que buscavam hospitais achando que estavam tendo um ataque cardíaco? E na verdade era uma crise de estresse ou de ansiedade, era extremamente alto. Ou seja, por que isso ocorre? Vamos entender o que está por trás. O estresse ele é provocado por situações que eu não sei lidar ou eu não estou conseguindo lidar. Qual é a emoção que tem por trás? Normalmente o medo. O medo ou a raiva. O medo quando eu não sei o que fazer, quando é uma situação nova. A raiva quando aquilo é uma situação que eu me sinto impotente e eu não sei reagir. E aí nós vamos depender da estrutura de personalidade de cada pessoa. Tá? Uma pessoa que é mais raivosa, ela vai reagir muito melhor na raiva. Uma pessoa que tem como emoção verdadeira ou emoção de disfarce o medo, ela vai reagir mais no medo.
ou na tristeza ou na raiva. Então nós sempre vamos ter que avaliar pessoa a pessoa. Infelizmente não dá para dizer, olha, funciona assim ou funciona daquele jeito. Isso vai variar aí para uns 60% a 70% da população. Nós precisamos entender como nós funcionamos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu reajo muito melhor na raiva do que na tristeza ou no medo. Tá? Minha primeira reação diante de uma situação que eu não sei lidar não é o medo e a tristeza. Isso me dá mais energia, mas também me faz querer, sabe, ir mais para briga. Isso me faz, lógico, tá, ficar talvez num estresse diferente de uma pessoa que no medo paralisa e não sabe o que fazer. Tá? E aí, lembra quais são as emoções que nós falamos? Eu dei uma das lives que eu falei foi sobre emoções verdadeiras. Quando eu tenho medo, o que eu sinto? Eu travo o meu corpo, eu tenho um pouco de taquicardia, minha pressão cai de uma vez, então isso faz eu ficar gelado, minhas mãos gelam e às vezes a parte, tá? Minha barriga gela, tá? Por isso que a gente diz aquele frio na barriga. Isso é a emoção do medo, ou seja, eu vi aquilo e muitas vezes alguns clientes me disseram e amigos que pararam de assistir jornal. Eu tenho uma cliente que ela fala, eu tenho pânico cada vez que eu entro no elevador ou que eu vou me encontrar com grupos de amigos porque todo mundo só fala de Covid. Eu não quero mais ouvir falar de Covid porque eu não sei mais o que fazer. Por quê? Porque isso foi um bombardeio muito grande. Então, eu estimulei, eu entendo que nós precisamos da informação, mas não é a forma, não é a informação que eu estou falando como eu reajo à informação. Então, lembre-se, na psicologia, o que é importante não é o que ocorre, é como eu reajo, como eu lido com essa questão que eu estou assistindo, ouvindo ou conversando. Se eu já estiver em pânico, qualquer coisa que você vai me dizer vai aumentar o meu pânico. Se eu estiver triste, qualquer coisa que você me disser, eu vou fazer uma interpretação que vai me levar mais para a tristeza. Se eu já estou com uma emoção que eu não sei lidar e eu coloco a raiva para lidar, óbvio que eu vou ficar mais irritado, óbvio que eu vou ficar mais impaciente. E óbvio que muito disso, o que vai acontecer? Eu vou ter dores no corpo, eu vou ter dor de estômago, eu não vou conseguir digerir, tá? É óbvio. Então, é importante nós entendermos isso. Dependendo da minha emoção, é como eu vou reagir. Tá? Tem pessoas que, quando ficam muito estressados, por exemplo, pessoas que viajam, às vezes elas não conseguem ir no banheiro. Elas simplesmente travam. Isso é uma reação do quê? Do medo. Tá? Diarreias, a mesma coisa. Tá? A baixa imunidade, tá? Uma pessoa que tem muitos resfriados, uma pessoa que está sempre tendo infecções, nós podemos verificar se ela não está num quadro de estresse. Não é maluco isso? Olha que coisa, né? Nós estamos falando que diversas reações do nosso cotidiano podem estar relacionadas a um quadro de estresse. Qual é a grande sacada? Se esse estresse ele é pequeno, médio ou grande? Tá? Náuseas, tonturas, perda da libido. Tá? Isso foi uma reclamação que eu tive em atendimento, que algumas pessoas simplesmente a libido desapareceu. Por que a libido desapareceu? Porque eu estou usando toda a minha energia para sobreviver. Como é que você quer que no momento em que eu esteja, tá, lidando com a minha sobrevivência, eu vou ter libido? É loucura. Ai, mas olha bem, é seguro em casa, tá? Mas eu não sei o que vai entrar pela minha porta. Como é que no momento de guerra eu vou estar totalmente disponível com a minha libido? Eu não vou estar. Há pessoas que acabam suando muito, problemas de pele, muita questão de alergia. Isso daí é os estresses que nós estamos falando das situações normais. Como é que isso se reverbera quando eu estou falando de um estresse emocional? Onde o estresse e a ansiedade, eles vão me alimentando, ou eles vão me retroalimentando. O que isso me gera? Aumento de peso. Oi Maria Tereza, bem-vinda. A síndrome do colo irritável, ou seja, úlcera, tá? Doenças infecciosas, gripe. Muitas vezes até o estresse emocional vai gerar o câncer.
Não é, é assim, nós estamos falando de algo que se nós não tivermos o mínimo de clareza sobre como ocorre, nós vamos acabar assim, olhando para um lado quando o problema é outro. Quando nós falamos, tá, isso que eu estou falando basicamente é o que nós dizemos em relação ao estresse mais físico. Agora vamos falar um pouquinho sobre estresse emocional, depressão, problemas no coração, Alzheimer, câncer, são N doenças que podem ter a origem aonde? No estresse. Por exemplo, eu não sei o quanto vocês conhecem ou sabem sobre a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela é algo que é gerado, hoje eu sei, por duas situações. É muito comum quem tem ascendência, seja afrodescendente, como o meu caso, por exemplo, tá? Que você tenha por herança a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? Você produz muita insulina, então o teu corpo, ele meio que surta um pouquinho e você começa a ter problemas como pressão alta, excesso de insulina, algumas vezes você não isso te impede de emagrecer e não tem nada a ver com a tua tireoide. Olha como as coisas são interligadas. E se você passar por um estresse maior, você pode desenvolver isso. Então, nós podemos ter isso por uma questão genealógica ou por estresse. Eu já tive clientes que, por conta de um trabalho onde o grau de estresse era muito alto, ao terminar aquele trabalho, ela que sempre tinha sido super magra, ela se tornou extremamente obesa. E quando ela foi ver, não era uma dieta. Nenhuma dieta funciona nesse caso, tá? Por que que não funciona? Porque a pessoa está lidando com algo emocional. Então, no passado, o que nós falávamos? Você tem o estresse, em cima do estresse você tem tudo aquilo que ele pode gerar, seja estresse físico ou emocional, você tem todos esses sintomas. A partir daí, se você não consegue lidar com o estresse, se você não consegue estabilizar ele, para onde você vai? Você vai para uma pré-estafa. A partir do momento que você está numa pré-estafa, como é que você sabe que você está numa pré-estafa? O primeiro ponto, tá? Ou você começa um processo de ter fome contínua, porque o teu corpo está tentando repor e ele não está conseguindo, ou você não come, tá? Isso vai depender de cada pessoa. Por exemplo, eu tenho uma tia que quando ela fica muito estressada, ela não come nada. Ela já é magra, ela emagrece. Eu tenho uma outra tia que quanto mais estressada, mais ela come. Como é que você funciona? Você é do tipo que no estresse você come ou você não come? O que acontece aqui? Muitas vezes, quando a pessoa come, ela sente aquele inchaço na boca do estômago. Parece que ela comeu um pãozinho e ela tem 10 pãezinhos no estômago. Por que isso ocorre? Porque o corpo, de uma forma muito inteligente, ele começa a economizar energia. Ele está com pouca energia, ele economiza. Primeiro ponto, barriga. Estômago usa 20% da sua energia diária. Ou seja, vamos diminuir a energia que eu estou usando. Qual é o segundo ponto que eu faço? Aí eu já passei da pré-estafa, eu vou para 2 outros caminhos. Ou eu vou para o burnout, tá? Que é um nome bonitinho, mas que na verdade, de uma forma bem simplória, de uma forma bem simples, nós podemos dizer que o seu cérebro, ele entra em curto-circuito, ou seja, ele funciona 24 horas por dia. Aqui você não consegue dormir, aqui você tá o tempo inteiro irritado, a tua mente não para, é como se você tivesse ligado no 220. O problema é que o burnout, quando você tem, quem já teve, eu tenho amigos que já tiveram, graças a Deus nunca cheguei nesse ponto, mas você leva em torno de 1 ano e meio a 3 anos para resolver. Por quê? Porque você vai ter que fazer todo o teu sistema ele voltar à normalidade, porque ele fica meio louco. Ou você pode ir para uma estafa. Atualmente eu tenho visto muitas pessoas com burnout, mas na estafa nem tanto. Mas a estafa é como se você chegasse num ponto que o seu organismo ele fala o seguinte: ou nós paramos esse corpo, ele vai morrer, então ele te coloca em coma.
Eu tive uma cliente que ela passou 5 dias na UTI em coma depois de terminar a faculdade. Para ela foi tão estressante que após ela terminar, ela entregar e defender a tese dela, o TCC dela, e finalmente ela falar, passei, ela relaxou tanto que ela fechou a porta da sala onde ela defendeu a tese e ela desmaiou. Ela acordou 5 dias depois na UTI. Isso é uma estafa. Hoje eu percebo que as pessoas, elas entram num burnout. Tá muito seco, acho que eu tô precisando de uma aguinha. Então, assim, vamos lá. Como é que eu diminuo o meu estresse? Primeiro, me conhecendo. É muito importante que eu saiba como eu funciono. O que eu preciso. Mas existem coisas que são gerais. Por exemplo, praticar exercício. Eu faço 2 vezes. O ideal é que a gente faça pelo menos 3 vezes. Nem 2, nem 7. Em torno de 3 a 4 vezes. Porque aí nós permitimos que o corpo, ele na verdade, por incrível que pareça, né? Quando você faz exercício, você produz o quê? Serotonina, todas as inas. E isso faz o quê? Com que isso diminua o teu estresse. Então, quanto mais estressado você está, não adianta você exagerar, tá, no exercício. Por exemplo, eu nunca cheguei a uma estafa, nem a um burnout. Amém. Mas eu já cheguei numa pré-estafa. E durante um período, alguns anos atrás, eu estava envolvida num monte de projetos. Eu estava trabalhando muito. Eu estava com uma série de coisas ocorrendo. A minha médica que me acompanhava, ela me proibiu de fazer exercício. Ela me proibiu de fazer qualquer atividade que fosse extenuante. Porque, segundo ela, se eu fizesse muita atividade extenuante, eu poderia entrar num processo de estafa. Tá? Por exemplo, quando eu fiz o caminho de Compostela, para mim foi muito estressante. Porque o caminho não batia, as coisas não funcionavam do jeito que eu e minha amiga tínhamos planejado. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha, em vez de emagrecer, apesar de ter feito 350 quilômetros, eu tinha engordado quase 4 quilos, tá? Em 15 dias. Vai dizer, poxa, você comeu tudo. Não, eu caminhava 20, 25 quilômetros por dia. Mas o que aconteceu? Meu corpo chegou num grau de exaustão. Então, eu tenho que, quando eu vou fazer exercício, é muito interessante que eu veja como eu estou. Porque se eu estiver muito estressado, em vez do exercício me fazer bem, ele pode me fazer mal. Olha que louco. Por exemplo, eu tenho clientes que esses dias nós estávamos brincando, porque ele está indo no mesmo médico que eu tenho ido, e o médico disse para ele que ele está proibido de fazer qualquer exercício extenuante. Então, o que o médico disse? Nesse momento onde você está tão exaurido, 30 minutos de caminhada todos os dias. Caminhada, não corrida. Por quê? Porque o corpo dele está muito estressado, tá? Comer os alimentos certos, ou seja, fazer uma alimentação mais regrada, sabe? Fazer uma alimentação mais equilibrada, ver o que você pode ou não comer, observar as alergias, porque tudo isso aumenta o nosso estresse. Quanto mais estressado, mais sensíveis nós nos tornamos. Descansar. Uma pessoa que está numa pré-estafa, muitas vezes para descansar, ela precisa ir ao médico, porque ela não consegue mais dormir bem. Ela dorme, mas o sono dela não é reparador. Ela acorda de manhã cansada, com o corpo doendo, com o corpo exaurido. Tá? Por que isso acontece? Isso acontece exatamente por quê? Porque ela está num ponto que o corpo já não está mais funcionando do jeito que funcionava antes. Outro ponto, em vez, assim, então eu vou no médico, vou tomar remédio. Calma, vamos procurar alguma coisa mais natural. Às vezes, o fato de você criar rotinas para dormir. Eu brinco que existe a rotina do sono. Quem tem filhos faz isso com muita facilidade. Quem tem dificuldade para dormir à noite, é legal criar uma rotina do sono. Por que nós estamos falando uma rotina do sono? Porque naquele momento você vai dizendo para o teu corpo que ele está precisando descansar, que está chegando o momento de dormir.
Quem tem bebê sabe disso. O bebê, quanto mais rotina ele tem, melhor. Então, o que a gente faz com o bebê? Nós damos, normalmente, você vai dar o banho quente perto de dormir, você vai levar para um ambiente tranquilo, você vai cantar uma musiquinha, quem canta musiquinha, outras pessoas vão rezar com o bebê. Cada um vai ter o teu ritual, mas o bebê ele vai sendo levado a esse processo de descansar. Tá? Então a nossa mente ela funciona muito com rotina. Um outro ponto que é fazer uma yoga, fazer uma terapia, fazer um reiki, fazer coisas. A terapia ou outras técnicas, elas vão funcionar para o quê? Para que você possa compartilhar, ter alguém com quem você possa olhar para aquelas questões e essa pessoa vai te dar, muitas vezes ela não vai resolver para você. Terapia não é o psicólogo que resolve, mas ele é um suporte para que você consiga se estruturar e você consiga encontrar saídas. Mas esse compartilhar, ele é muito importante. Tem pessoas que vão fazer isso com o psicólogo ou psicóloga, com o terapeuta ou terapeuta, com o marido ou com a esposa, com o amigo. Tá? Quando nós fazemos essa questão de conversar, de interagir, isso nos faz bem. Por exemplo, o estresse para o homem é diferente para a mulher. Tá? A mulher vai muito mais para a depressão, o homem muitas vezes vai para o vício. Então nós temos que entender, por exemplo, um homem que está muito irritado e o tempo inteiro ele está agressivo, nós podemos estar falando de uma pessoa que está extremamente estressado e está num quadro de depressão. Você vai dizer, você está louca? Uma pessoa brava, brigando, ela vai estar em depressão? Sim, porque é a expressão de como eu lido com aquilo. Para o homem, ele vai lidar muito mais sendo agressivo do que sendo a mulher que fica mais quieta e mais introspectiva e chorona, ou mais sensível, mas tudo fica muito dolorido. Tá? Então é importante isso, ter tempo para não fazer nada. Quem está muito cansado não consegue parar muitas vezes, está caminhando para um burnout. A mente fica o tempo inteiro acelerado. Tá? Administrar o tempo. E eu até elaborei, falei com a Dani que nós vamos estar falando e realizando uma live sobre administração de tempo emocional. Como é que eu organizo o meu tempo emocionalmente? Por quê? Porque isso vai fazer diferença. E como é que eu me organizo para ter tempo para fazer nada? Tá? Simplesmente não fazer nada. E não fazer nada não é deitar no sofá e ficar zapeando a TV. É dar tempo para a mente, ela poder se acalmar, é dar tempo para a mente poder se realinhar. Então, quando nós estamos falando em estresse, qual é a palavra-chave? É buscar ajuda, porque um outro processo, e que dentro da terapia, quando a pessoa entra muito fortemente, é muito difícil de tirar, é quando a pessoa entra numa vértice de pensamentos negativos ou pensamentos ruins. Tá? Ou desânimo, que ela começa a entrar numa desistência. Então, qual é o grande problema que nós temos? Óbvio que com todo esse estresse, não foram só as doenças que aumentaram. O número de suicídios também. Por quê? Porque as pessoas começam a entrar numa vértice, tá? De pensamentos negativos onde ela não consegue sair. E ela começa a cultivar isso. Então vamos lá, uma coisa que é muito sério, tanto emocionalmente, tá? Quanto racionalmente, tudo na nossa vida, seja físico, mental, emocional, espiritual, existe uma coisa chamada exercício. Se eu tenho um pensamento ruim e eu daqui a pouco eu engancho com outro, lembra que eu sempre falo que a nossa memória emocional, se eu pego uma coisa ruim, qual é a probabilidade que eu vou me recordar de uma coisa ruim? Quase 100%. Então é como se eu fosse fazendo isso o tempo todo e entrasse numa linha que eu não saio dali. E aí eu não consigo mais olhar ou enxergar a vida com cor. Então qual é o nosso grande desafio nesse período? E esse período ainda deve, não quero desanimar ninguém, mas ainda deve demorar um bom tempo. Por quê? Porque a vacina ainda vai nos manter com a máscara, vai nos manter com álcool gel.
Até nós termos, até isso daí se tornar um processo onde vai ser como, eu acredito, talvez eu esteja errada, mas como a vacina da gripe que nós tomamos todo ano, porque o vírus ele tem mutações. Mas até que nós entendamos como é que isso é passado, de que forma, como se evita mesmo, tá? Nós vamos entender que nós estamos mais seguros. Quando isso ocorrer, esse estresse vai diminuir. Mas a vida moderna nos leva para muitas situações diárias que nós não temos o mínimo controle. Então, se você passou por estresse, você deve ter passado em algum momento, a minha dica é, faça uma reavaliação da sua vida. E quando eu estou falando uma reavaliação, é de hábitos. Eu tenho hábitos saudáveis? Eu estou tendo uma vida saudável? Eu realmente consigo me manter com rotina? Tá? Porque quanto pior a situação, mais importante se torna a rotina. E a rotina de pensamentos, a rotina de exercícios, a rotina de alimentação, a rotina de ter tempo para o seu corpo funcionar. Então, na verdade, essa live, ela era uma forma de nós falarmos sobre o como isso está e o que nós podemos fazer. Ah, já ouvi isso num monte de lugar, eu sei, vai continuar ouvindo. Por quê? Porque às vezes nós precisamos ouvir muito até nós conseguirmos integrar isso à nossa vida, nós introjetar isso no nosso cotidiano. É como criança, você fala para a criança, lava a mão, lava a mão. Lava a mão. Chega uma hora que ela lava a mão sozinha. E se ela não lava, ela se sente incomodada. Então, primeiro, rever os hábitos que se tem. A partir daí, ver quais os hábitos que eu preciso tirar, quais os hábitos que eu preciso aprimorar e quais os hábitos que eu preciso introjetar no meu dia a dia. É isso que vai fazer uma grande diferença. Cheguei num ponto onde só isso não está fazendo efeito, busque ajuda. Essa é a palavra de ordem. Seja um médico homeopata, seja um psiquiatra, seja um psicólogo. A Ana está dizendo o seguinte, faz caminhada de 1 hora por dia de segunda a sexta. Parabéns, Ana. Muitas pessoas não conseguem ter essa rotina. Eu estou introduzindo, assim, eu faço exercício 3 vezes na semana, tá? E às vezes eu sou muito tentada a não fazer. Por quê? Porque alguém me liga, porque alguém precisa de um horário. Então, assim, a nossa saúde física e mental e emocional é tão importante quanto o nosso trabalho, quanto a nossa vida familiar. Então, a minha dica é, não se abandone, tá? Pessoas da área da saúde têm esse mau hábito, eu digo por mim. Tá? A minha secretária briga muito comigo e ela fala pra mim, você vai me achar uma chata? Eu falo, não, isso é uma das coisas que eu gosto em você, que você me fale quando eu estou esquecendo de mim, porque é uma tendência natural. Se eu tiver 1 hora de caminhada e alguém me liga e pede ajuda, eu deixo a minha caminhada e vou atender a pessoa. E não é, você vai atender, mas a questão do dinheiro não é o hábito de ajudar, é o hábito de olhar para o outro. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, amai ao próximo como a ti mesmo. Tá? Às vezes eu fecho minha agenda para fazer coisas para mim e na hora que eu vejo, eu me tirei da lista. O cliente eu não tiro, mas eu me tirei. E um desafio para todo mundo é nós nos colocarmos em primeiro lugar. Tá? Esse horário é o horário que eu vou cuidar de mim, porque se eu estiver bem cuidada, eu posso cuidar melhor do outro. Tá? É como a questão do sono. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade de ir para a cama homérica. Eu não tenho dificuldade de dormir, nunca tive, mas eu tenho uma dificuldade de ir para a cama. Tá? O que significa isso? Significa que eu fico enrolando para ir para a cama. Então, quando eu faço isso, o que isso gera? Eu durmo pouco. Então, é um desafio todas as noites dormir mais cedo. Tá? Então, o que eu quero te convidar, em cima de todas essas informações que eu te passei, é que você pare,
Que seja 5 minutos, 10, 1 hora, o tempo que você tiver. E reavalie os seus hábitos. E reavalie o que você precisa mudar nos seus hábitos para você ter mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida, mais rotina, significa melhor saúde mental e emocional e menos estresse. Porque a tendência é cada vez aumentar o número de coisas que nos estressam diariamente. Bom, eu espero não ter sido repetitiva, eu espero ter dado informação e eu espero ter ajudado vocês mais um pouquinho, porque esse é meu objetivo semanal, costurar um pequeno retalho nessa coxa imensa para que nós possamos, ao final ter uma coxa linda. Tá? Por quê? Porque são essas pequenas gotas que vão fazendo com que nós possamos realmente mudar o nosso comportamento, os nossos hábitos, a nossa saúde mental e emocional. E é esse o meu propósito. Então eu espero realmente ter colaborado um pouco. Se alguém tiver dúvidas, não conseguiu colocar aqui, postar, tá? Manda. Semana que vem nós vamos estar novamente com uma nova live, vocês vão ser convidados, tá? E se acharam que é legal, que isso daí pode ajudar, divulguem essa live, tá? O importante é que as pessoas realmente tenham mais saúde mental e emocional. Isso para mim é fundamental. Por quê? Porque o dinheiro estressa, mas a saúde emocional e mental adoece. A Ana Lu disse, muito bom, bela reflexão, sempre deixo minhas coisas e faço para os outros. Ai, infelizmente, Ana, eu também. Eu estou no processo de reeducação há anos. Mas eu acho que é isso, é nós entendermos o problema e a partir daí nós podermos mudar. Enquanto nós não entendemos qual é o problema, nós não conseguimos mudar. Gente, muito obrigada. Vou deixar vocês por hoje. Deixo um super beijo. Obrigado pela companhia. E eu vejo vocês a semana que vem, ok? Nesse mesmo bate-horário. Tchau!